Discipulado Dinâmico, capítulo 6, parte 2. Estamos vendo fatores motivadores no trabalho de aconselhamento. O terceiro fator, dar bom exemplo. Outro fator básico para a motivação é que o conselheiro tenha uma conduta coerente com a mensagem cristã. Nos capítulos 2 e 3, analisamos a importância do exemplo em relação à edificação do novo convertido. Portanto, não iremos entrar em detalhes sobre esse aspecto aqui. A conduta coerente com a mensagem cristã tem um papel importante na motivação por causa do processo de identificação. O novo crente procurará identificar-se conosco nas experiências passadas e presentes. Se a nossa vida for digna, ele terá esperanças de que a sua seja também. À medida que ele enfrenta as tentações e lutas para despojar-se da velha natureza com suas práticas e revestir-se do novo homem com suas obras, ver Efésios 4, 20 a 22, é imprescindível que possa ter esperanças de modificar-se. A esperança é um ponto-chave no crescimento espiritual, pois fornece ao crente a paciência de que precisa para enfrentar uma luta prolongada. Nesse caso, a esperança resulta do fato de se perceber que o conselheiro conseguiu superar uma atitude errada. Isso lhe dá a esperança de conseguir também ele a vitória. Quando o novo crente nota que somos maduros e vê onde ele precisa chegar, nossa conduta coerente com a mensagem o incentiva a exercer a autodisciplina necessária para as mudanças que devem ocorrer em sua vida. Quando iniciei esse trabalho, não tinha esse alvo no aconselhamento de novos crentes. Eu pensava que quando vissem o estágio de crescimento espiritual em que me encontrava, iriam sentir-se desanimados ao constatarem o quanto ainda teriam de crescer para chegar naquele ponto. Obviamente, porém, não aconteceu assim. Creio que há duas razões para isso. Primeiramente, nunca atingi um ponto de maturidade que deixasse as pessoas tão admiradas ao ponto de se sentirem desanimadas. Será que alguém atinge? Segundo, a maturidade espiritual, na realidade, tem o efeito de motivar os outros. No meu caso, por exemplo, as ocasiões em que tenho tido a oportunidade de estar perto de verdadeiros santos da fé só serviram para incentivar-me ainda mais a procurar crescer espiritualmente. Lembremos-nos de 1 Timóteo 4, versos 15 e 16, e observemos a relação que existe entre uma conduta coerente e a influência dela na vida de outrem. Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quarto fator, reconhecer o progresso feito. O reconhecimento do progresso alcançado também tem um efeito decisivo na motivação do novo crente ao crescimento espiritual. Eu gostaria de apresentar aqui várias sugestões práticas de como podemos usar esse recurso para produzir o incentivo necessário. Para começar, precisamos estar constantemente a encorajar o novo crente em suas atividades espirituais. Sempre que ele tiver, por exemplo, um bom trabalho ao dar testemunho do Evangelho, devemos mencionar isso. Ele precisa saber que estamos atentos ao seu progresso obtido no esforço evangelístico. Ele apreciará muitíssimo essa nossa atitude, que também lhe infundirá um novo senso de confiança, que por sua vez o incentivará a uma participação maior. E é extremamente importante que ele tenha autoconfiança. A experiência tem me ensinado que a falta dessa segurança é para muitos crentes uma barreira que os impede
de se empenharem no trabalho de evangelização de modo mais constante. No entanto, o reconhecimento deve ter duas facetas. Quero dizer com isso que não podemos reconhecer apenas os atos positivos do novo crente, mas confrontá-lo também com os negativos. Se for preciso, não receemos dizer-lhe que ele poderia ter feito melhor o trabalho. Contudo, deixe-me fazer uma advertência aqui. Sempre que lhe apresentarmos esse lado negativo, devemos dar-lhe orientações sobre como pode aperfeiçoar-se naquilo em que errou. Outra forma importante de se reconhecer o progresso do novo crente é mostrar-se jubiloso quando ele descobre uma verdade nova na palavra de Deus, mesmo quando já conhecemos essa verdade. Esse tipo de reconhecimento é um grande fator de incentivo para ele, pois lhe dá mais interesse em ser disciplinado e constante no momento devocional. A pior observação que se pode fazer em resposta a uma boa descoberta é dizer que estamos satisfeitos por ele haver finalmente aprendido aquela lição, a qual já conhecíamos há muito tempo. Se agirmos assim, estaremos matando o interesse dele pelo estudo bíblico. Ele pensará que, em vez de ficar estudando a palavra, deve simplesmente aprender tudo conosco. E a verdade é que podemos ficar sinceramente contentes pela lição que ele aprendeu, pois trata-se de uma prova de que ele está realmente estudando a Bíblia sozinho. Outra maneira prática de empregarmos esse fator de motivação é assegurá-lo de que reconhecemos o trabalho que ele está fazendo. Nada motiva mais uma pessoa do que a certeza de que alguém sabe em que altura ela se encontra e o que está fazendo. Isso se aplica muito no plano espiritual. Foi esse o segredo do sucesso das reuniões de classe do avivamento wesleyano ocorrido na Inglaterra. Cada membro da classe ficaria verificando a conduta de outro, a fim de mantê-lo sempre na direção certa. Isso não era feito com uma motivação carnal, mas sim com o pensamento de que, agindo desse modo, cada um estaria ajudando o outro a crescer em Cristo, e, portanto, eles desejavam esse auxílio. Paulo se mostrava muito interessado em saber o que se passava nas diversas igrejas e comunicava aos crentes que estava ciente de tudo o que ocorria. Suas epístolas nos revelam isso. Contudo, há uma ressalva que precisa ser feita. O elogio nunca pode conter sabor de adulação. A adulação é um elogio insincero e indevido, e nunca serve para edificar o novo crente. Antes, ela gratifica sua vaidade pecaminosa. Bajular é pecado, e isso está bem claro nos textos do Salmo 12, versos 2 e 3, Provérbios 28, verso 23 e 29, verso 5. A adulação não serve de incentivo para nada, a não ser para o pecado. Lembremos-nos da mensagem de Colossenses 2, verso 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.